para os alunos. Meu nome é João Iago. Sou aluno do 7º bloco de História da UESP de São Raimundo Nonato. E hoje, na aula de História, iremos falar sobre a crise do colonialismo e os nacionalismos africanos e asiáticos. Que cidades vocês veem nessa imagem? Cidades brasileiras? Cidades litorâneas? De alguma parte do mundo? Não. Essas são imagens de cidades africanas. Surpresos? Isso mesmo. São cidades africanas. O que se tem muito visto na mídia em relação à África, muitas das vezes é seca, fome, animais raros, mas não. Mas a África tem suas riquezas. Mesmo sendo países que foram muito colonizados, escravizados durante muito tempo, elas têm suas cidades grandes, cidades bonitas, como vocês veem nessas imagens. Essa primeira imagem é a cidade de Lagos, Nigéria. Nessa segunda imagem, vemos Luanda, Angola. E na terceira imagem, Maputo, Moçambique. Essas são cidades africanas, bastante ricas, com PIB elevados. Muitas das vezes, as pessoas têm um olhar diferente sobre a África. E realmente, tem essas coisas lá, mas tem em toda parte do mundo. Mas, como falam da África, já vem outro pensamento, já vem uma coisa totalmente diferente. Mas isso não é verdade totalmente, porque tudo que tem na África tem no restante do mundo. Tem sua pobreza, tem sua desigualdade e tem suas riquezas, como vocês veem nessas imagens. Esses países africanos, muitos deles foram colonizados pelos ingleses. E a maioria desses países tem a sua língua principal, o inglês. Isso mesmo, o inglês. Com isso, muitas das vezes, pessoas que vão fazer intercâmbio em outros países, como os Estados Unidos, na própria Europa, se surpreendem quando essas pessoas chegam falando inglês. Porque elas têm uma visão de que na África não se tem isso, não tem essa cultura, não se aprende o inglês. Muitas das vezes, eles são o quê? Eles são menosprezados por serem africanos, pois muitas das vezes não conhecem realmente o que tem na África. E isso, muitas das vezes, dificulta essa relação entre essas pessoas que vão fazer estudos mais avançados nos países. Mas agora vamos iniciar o nosso assunto. Depois de conhecer um pouco mais sobre a África, agora vamos voltar para o nosso assunto, as independências. As razões da independência africana são basicamente a questão de que os países europeus estavam muito fragilizados após a Segunda Guerra Mundial. Muitos deles não tinham mais como sustentar essas colônias. E, com isso, os vários países africanos e asiáticos começaram a lutar pela sua independência. Na África, principalmente, teve grande força o movimento pan-africanismo e negritude. O pan-africanismo foi um movimento político-ideológico surgido na América Central e nos Estados Unidos, e no início do século XX, que visava transformar a situação de todos os africanos e seus descendentes, chamando-os, à época, de raça negra. A intenção dos líderes do movimento era libertá-los da pobreza e da opressão. Mas a noção de raça dos líderes do pan-africanismo não era a mesma que a dos europeus. Para eles, a raça era um fator capaz de unir e conferir identidade de diversos povos negros da África na luta contra os dominadores. O importante pensador pan-africanismo foi o jamaicano Marcus Garvey. Ele dizia que a África, berço das grandes civilizações, era uma pátria livre, pronta para receber seus filhos. E como considerava a situação do negro na América e na Europa ruim, propunha o retorno à África.
Considerando-se um predestinado, ele próprio criou o organismo para promover a volta dos negros da Jamaica para a Libéria, considerando a nação mãe dos negros de todo o mundo. Seu objetivo maior era recuperar a África para os africanos. A negritude, movimento político literário, nascido no final dos anos 30, também contribuiu com as ideias que alimentaram as independências africanas. A negritude teve entre seus principais representantes o senegalês Léopold Senghor, primeiro presidente de Senegal, e Aimé Césaire, natural da Martinique, ambos escritores e poetas. Eles defendiam a valorização da cultura negra e rejeitavam radicalmente a dominação colonista. A ideia central desse movimento era que os africanos e seus descendentes tinham um patrimônio cultural comum. Daí a necessidade de estreitamento e troca de cultura entre eles, e a busca por uma vida melhor e independente. Agora vamos falar um pouco sobre a Ásia. Na Ásia, vamos acompanhar o movimento pela independência da Índia. Na Índia, no século XIX, a Índia era conhecida como a joia mais preciosa da coroa britânica. Tal grandeza de lucro obtido pelos britânicos no país. No início do século XX, a resistência indiana à dominação britânica passou a contar com a liderança de Mohandas Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi. Para enfrentar a dominação inglesa, Gandhi propôs e liderou a resistência pacífica tática baseada na não violência e na obediência civil. Ou seja, os indianos eram incentivados a não usar e nem comprar produtos ingleses e desobedecer às leis que discriminavam dentro da própria Índia. E não pagar impostos, como, por exemplo, o imposto sobre o sal. Nos anos de 1930, o movimento de resistência pacífica alcançou grande popularidade e reconhecimento internacional. Internamente, Gandhi empenhou-se de vários fatores para unir hindus e muçulmanos. Em torno da luta pela independência, pressionado pela resistência indiana e abalado pela crise decorrente das perdas sofridas com a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico, pressionado pela resistência indiana e abalado pela crise decorrente das perdas sofridas com a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico aceitou negociar a independência com os indianos, mas optou pela divisão da Índia em dois países, República da Índia, de maioria hindu, e República do Paquistão, oriental e ocidental, de maioria muçulmana. Em 1971, o Paquistão Oriental constituiu um país separado, no nome de Bangladesh. O movimento para a independência, liderado por Gandhi, foi vitorioso. No entanto, o esforço dele para conciliar hindus e muçulmanos atraiu o ódio de um radical hindu, que o assassinou em 1948. O assassino o acusava de ser tolerante com os muçulmanos. Agora vamos voltar para a África. Vamos falar do Congo. Com um território 80 vezes maior que a Bélgica e situado no coração da África, o Congo foi inicialmente propriedade particular do rei belga Leopoldo II. Depois passou à administração belga. Rico de cobre, zinco, manganês, urânio, diamante, o Congo atraiu poderosas companhias internacionais, como Univar e a Companhia Mineradora de Alto Katanga, que exploravam suas riquezas em troca de baixíssimos salários pagos aos congoleses. A administração belga era autoritária e racista. Os congoleses não tinham liberdade de expressão, nem de representação, e só podiam frequentar a escola por 4 anos. Para lutar contra a opressão e a discriminação racial, os congoleses criaram em 1956 o ABAC, Associação do Baixo Congo, chefiado por J. Kavusu. E no ano seguinte, o Movimento Nacional Congolês, MC, liderado pelo Patrice Lumumba, sob a liderança de Lumumba. Os congoleses organizaram uma série de manifestações na rua e graves
pela independência. Pressionados pela resistência congolesa, os belgas se retiraram e, em 30 de julho de 1960, o Congo tornou-se independente. O primeiro chefe de governo foi o próprio Patrice Lumumba. E o projeto de Lumumba de unir os congoleses em torno de um Estado nacional não prosperou. Com o apoio dos Estados Unidos, a rica província de Katanga moveu uma guerra separatista contra as forças de Lumumba, que, por sua vez, recebiam a ajuda da União Soviética. A guerra civil terminou com a vitória do coronel Joseph Licinier Matuba, aliado dos estadunidenses, que assumiu o poder em 1961. Lumumba foi preso e assassinado em circunstâncias misteriosas, o que levou a ONU a intervir no país para assegurar a independência. Agora vamos falar um pouco sobre a Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Na África, sob o domínio português, a vida dos africanos também era marcada por intensa exploração. Os angolanos, por exemplo, trabalhavam para os portugueses nas plantações de cana-de-açúcar, milho, café e amendoim, e nas minas de diamantes e nas cidades, em troca basicamente de roupa e comida, já que nos melhores empregos eram reservados aos portugueses, vindo da metrópole. Em 1930, angolanos pressionaram o governo português por melhores condições de trabalho e obtiveram uma conquista: o sistema de contrato. Por meio dele, o governo português prometia pagar um salário aos trabalhadores africanos e respeitar seus costumes e valores. Mas, no início, isso passou adiantado, pois as autoridades eram os próprios colonos portugueses. Além disso, a PIDE, Polícia Política do Governo Português, liderado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar, reprimia a bala toda e qualquer manifestação popular angolana. A violência do governo português provocou o aumento da consciência política e da resistência africana dentro e fora da África. Em Lisboa, capital de Portugal, em 1951, um grupo de universitários vindos da África fundou o Centro de Estudos Africanos. Entre esses jovens estava o Amaci Cabral, Guiné-Bissau de Cabo Verde, Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, Angola, Francisco Torneiro, São José e Príncipe, e Nomé de Souza, Moçambique. Essa geração de militantes africanos, conhecida como Geração 50, usou a poesia como arma e combate ao colonialismo. Muitos deles continuaram a luta por seus ideais nos movimentos de libertação que se formaram em seus países. Entre esses movimentos estava o MPL, Movimento Popular para a Libertação Angolana, liderado por Agostinho Neto, e Fremino, Frente à Libertação de Moçambique. Mais tarde, em Samora, Michel e o PAIG, Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, sob a liderança de Amaci Cabral. Durante anos, o governo salazarista enviou milhares de soldados armados, com metralhadoras e aviões para reprimir os movimentos africanos pela independência, o que adiou, mas não impediu a vitória desses movimentos. A revolta dos cravos. Em Portugal, os gastos com a guerra na África, cerca de 40% do orçamento nacional, e a morte de milhares de jovens soldados portugueses geraram forte descontentamento, o que contribuiu para a eclosão da Revolução dos Cravos. Em 25 de abril de 1974, liderada por jovens oficiais da Força Armada Portuguesa e contando com um amplo apoio popular, a Revolução dos Cravos derrubou a ditadura salarista que vigorava em Portugal havia 42 anos. Vitorioso, no novo governo português, adotou o seguinte lema: democracia em nosso país, descolonização na África. E depois de desenvolver a polícia política portuguesa, encaminhou o reconhecimento das independências africanas. Moçambique teve a independência reconhecida em 25 de junho de 74, sob a presidência de Salamone Macho. Angola, 11 de novembro de 75, sob a presidência de Agostinho Neto. Como vimos, as colônias portuguesas só tiveram suas independências nos anos de 70. Foi um dos últimos países
da África a ter sua independência. Isso demonstra que Portugal, depois da perda do Brasil, ele teve a questão de não ter uma renda para o seu país. Ele tinha que manter suas colônias. Era o que deixava o seu país economicamente forte. Com a perda desses países, Portugal teve a questão de ganhar um pouco por conta que não tinha mais gasto com o exército nas suas guerras travadas colônias, e os países que foram quase os últimos a serem independentes conseguiram a sua liberdade e seguiram em frente. Luta contra o apartheid na África do Sul. Em alguns países africanos independentes, os nativos tiveram que lutar contra a pressão dos regimes segregacistas, como a de Rossênia e da África do Sul. No início do século XX, a África do Sul, país rico em recursos minerais, era habitada por povos negros, como os basquinos, os sossas e os zulus, e por descendentes holandeses e ingleses, cerca de 15% da população. Essa minoria impôs à maioria negra uma série de leis segregacistas. Em 1911, diante disso, os negros liderados por Ixtlan Carr fundaram no ano seguinte um partido político para lutar por seus direitos, o Congresso Nacional Africano, CNA. Em 1948, a minoria branca decidiu oficializar o apartheid, regime segregacionista que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos e frequentar escola, praias e banheiros só para negros, e andar constantemente com o passe, de modo com que a polícia pudesse controlar seu deslocamento. Era proibido também possuírem terras em 87% do território nacional, apesar de serem muito mais numerosos do que os brancos. Como vimos nessas imagens, aqui temos bebedouros para os brancos e bebedouros para os negros. Aqui temos a praia, aonde tem a questão da área para os brancos e a área para os negros. Aqui temos a espera de um ônibus, onde temos duas mulheres brancas e um casal de negros e outro branco. Aqui temos a entrada do metrô, que é para os negros, e a entrada para os brancos. Aqui tem outra entrada, que fica a entrada para os brancos e a entrada para os negros. Era bastante comum isso todo na África do Sul, essa questão da divisão, aonde mostra que a segregação foi bastante rigorosa nesse país. Reagindo a essa situação, o Congresso Nacional Africano, CNA, promoveu várias manifestações contra o governo racista de seu país. Numa delas, em 64, o governo prendeu 8 líderes da CNA, entre eles Nelson Mandela, e foi condenado à prisão perpétua. O que vimos nessa imagem? Esse é Nelson Mandela. Nas décadas seguintes, as lutas pelo fim do racismo se intensificaram. Em junho de 2016, milhares de estudantes negros foram às ruas de Joanesburgo, a maior cidade do país, em protesto contra a imposição da língua africanês nas escolas. A polícia atirou contra as crianças e jovens que marchavam vestidos em seus uniformes escolares. 170 crianças foram mortas no episódio, que ficou conhecido como o Massacre de Soweto. O fato chocou a opinião pública mundial. Alguns países passaram a boicotar economicamente a África do Sul, e a ONU determinou a proibição da venda de armas ao país. Sob forte pressão interna e externa, o país sul-africano anulou as leis do apartheid em 1990. Nelson Mandela foi libertado da prisão, a CNA recuperou a legalidade e os negros passaram a ter o mesmo direito civis e político dos brancos. Em 94, aconteceram as primeiras eleições com a participação de negros na África do Sul. Mandela foi eleito presidente da República e, com o apoio da maioria do parlamento, conseguiu mais uma conquista. Aprovou a lei dos direitos sobre as terras, que resistiu às famílias negras as terras que lhe tinham sido usurpadas havia décadas. E esse é o fim da nossa unidade, onde vimos as independências tanto dos países africanos como dos asiáticos, principalmente da Índia, e vimos como foi as lutas e resistências desses países para obter a sua independência, que não foi nada fácil. Esses países lutaram por muito tempo para ter sua independência, mesmo sendo países
que já existiam e já tinham suas culturas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima. Muito obrigado.